toda marcada pelas marcas do avião, né? Ele falou assim: olha, foi exatamente aqui que eu achei o Rafael Reis, eu achei o Alan Ruschel, achei o Jackson Follmann e achei a aeromoça do avião. Falando assim, sabe? Olha, aqui eu achei um corpo, ali eu achei outro corpo, mais adiante ali, ó, tá vendo ali, ó, achei o corpo. Onde você estava no dia 29 de novembro de 2016? Eu acordei às 5 horas da manhã com meu celular tocando, não acreditei na mensagem que tinha acabado de receber, liguei a TV e era verdade. O voo 2933 tinha caído. O nosso entrevistado de hoje é um jornalista e certamente também se lembra de como recebeu a notícia da queda do voo da Chapecoense. Além disso, ele esteve no local onde o avião foi encontrado e fez várias matérias para a ESPN. É um dos jornalistas responsáveis pela série da ESPN, 11 Corações Recomeçando a Viver. O Vamos Pro Jogo recebe hoje uma das referências do jornalismo esportivo no Brasil. Elvídio Matos, Elvídio, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente e dividir todas as suas experiências sobre essa cobertura que eu tenho certeza que foi muito difícil, viu? Muito obrigada. É isso, Carol. É sempre um prazer aceitar um convite feito por vocês, né? Vinícius, você, o Samuel, porque são pessoas muito caras a mim, assim, que eu gosto muito de conversar, de falar, tomar uma cervejinha também, né, Vinícius? Tá fazendo falta, viu, gente? Tá fazendo falta. Bom, eu estou aqui para contar um pouco das matérias que eu fiz sobre essa tragédia da Chape, né? Porque eu fui várias e várias vezes a Chapecó, eu fui a Medellín, fui a La Unión, que é um distrito de Medellín, em cujas terras se localiza o Cerro El Gordo, que hoje se chama Cerro Chapecoense, em homenagem às vítimas da tragédia daquele 29 de novembro de 2016. O Elvídio, no primeiro momento você fez algumas coberturas para a ESPN aqui do Brasil e só depois que você viajou, né? Eu queria saber, já vou adiantar um pouquinho, como que foi essa viagem, esse primeiro contato já, acredito que foi em Medellín, eu acho que o primeiro local que você visitou, né? Como que foi, assim, como pessoa, eu acredito que deve ter sido muito difícil, porque na faculdade a gente aprende que a gente precisa deixar um pouco a emoção de lado. Mas eu acho que nesse caso era um pouco difícil, né? Assim, o primeiro impacto mais real que eu tive, né, a respeito dessa tragédia foi o momento que eu e o Rafael Correia, câmera, chegamos guiados pelo subcomandante Rodrigues, da Polícia Nacional de La Unión, no local exato onde o avião, digamos, se desmanchou, né? Ele deslizou assim pelo morro. E estava lá ainda as marcas que o avião deixou na vegetação desse morro, né? Porque ele limpou, assim, foi quebrando árvore, então tinha galhos espalhados. E é uma coisa muito emocionante mesmo, porque uma coisa é você ver pela televisão, que já é uma coisa impactante. E outra é você estar lá onde tudo aconteceu. E foi meio difícil assim mesmo, sabe? Porque é uma coisa que você leva uma porrada, sabe? Né? E foi muito difícil conduzir aquela reportagem lá. Mas aí depois,
Os detalhes a gente entra depois. Certo. Eu vou adiantar um pouquinho também, assim como a Carol fez. E eu queria saber se você chegou a ter algum contato com o jornalista Rafael Renzel, né, que foi um dos sobreviventes do acidente. Você teve contato com ele, alguns familiares dele, numa dessas inúmeras vezes que você foi a Chapecó, né? Porque foi uma coisa muito chocante ele ter sobrevivido àquele acidente que poucas pessoas sobreviveram. Uhum. E depois, infelizmente, acabou morrendo jogando futebol, né? Sofrendo um ataque cardíaco e jogando futebol. E eu até aproveito para contar uma breve passagem que eu tenho com o Rafael Renzel. Eu encontrei num jogo São Paulo e Chapecoense no Pacaembu, em 2017, e eu lembro de ter falado para ele: Renzel, obrigado por você ser essa inspiração. E acredito que você, o vídeo que cobriu mais, né, esse trágico acidente, deve ter tido várias inspirações ali, ouvindo as histórias dos jogadores e dos familiares. E eu falei para o Rafael Renzel que ele era uma grande inspiração, e ele falou: a vida tem que seguir, garotinho. Infelizmente, a vida não seguiu tanto para ele. Então, eu queria saber se você teve algum contato com o Renzel, como você recebeu a notícia da morte dele, né, depois, meses depois, anos depois desse acidente, e as suas inspirações, o que você tirou de tudo isso, de toda essa cobertura? Tá. Bom, com o Rafael eu tive contato assim, na véspera, lá na Arena Condá, na véspera do jogo que marcou a volta da Chapecoense aos campos, que foi um amistoso com o Palmeiras. Então, fiz uma entrevista com o Rafael lá no campo, na cabine da rádio lá que ele trabalhava. E assim, eu não o conhecia antes. E me pareceu uma pessoa assim, é meio estranho você lidar com um sobrevivente, né, de uma tragédia. Então, eu procurei ser o mais, digamos assim, o mais delicado possível com ele, né? Não falei da tragédia com ele. Não fiz uma pergunta sobre a tragédia. A minha reportagem com ele, a minha entrevista com ele foi sobre o futuro. Porque eu não queria, sabe, chuchar assim, ficar puxando coisas para ele lembrar da tragédia, do voo do avião, que ele sentiu quando o avião estava caindo. Isso eu não queria saber, eu queria saber do futuro dele. E ele falou que assim, a coisa de voltar, ele ia narrar o jogo, né? Da Chapecoense com o Palmeiras. Então, como é que ele ia se portar narrando novamente um jogo da Chapecoense, né? E ele falou, claro, que ia ser uma emoção muito grande, mas ele não sabia o que ia acontecer com ele quando o juiz interrompesse o jogo aos 29 minutos de partida, para que e a Arena Condá lotada, para que todos os torcedores pudessem homenagear as vítimas da Chapecoense daquela tragédia, né? Ele não sabia como é que ele ia se portar naquele momento. E esse foi o meu maior contato que eu tive com ele. E depois a notícia da morte dele, eu achei uma coisa estranhíssima. Eu vou te falar, eu não acredito muito em destino, né? Eu não sei se foi permitido a ele viver só um pouco depois de ter sobrevivido a um acidente aéreo, né? Não sei. Mas eu achei assim, fiquei muito de falar, né? Puxa vida, né, cara? O cara sobreviveu a um acidente de avião e morre jogando futebol, que ele adorava, que ele gostava, que era a paixão da vida dele. Por isso que ele foi narrar, né? Foi ser narrador de jogos, né, de futebol. Achei muito. Eu fiquei tentando assim, imaginar o que poderia ter acontecido, né, para um ser superior, um ser divino, né, conceder a ele, né, mais um tempo de vida, né, para um sobrevivente. Você vai viver até esse momento aqui e você vai estar jogando futebol, que é o que você gosta de fazer. Acho que foi isso. Eu achei meio, não sei explicar direito, mas foi assim.
citou agora na resposta aí que na presença não quis tocar no assunto acidente, mas assim, quando vocês produziram o especial dos 11 Corações, querendo ou não, é um trato direto com as pessoas que estão hoje aqui ainda sofrendo com toda a tragédia que aconteceu. Eu queria saber como é que foi essa percepção jornalística e humana para conduzir tão bem o relato, mas respeitando ao máximo as pessoas. Então, eu vou falar então do 11 Corações, que nós, né, eu e o Marcelo Gomes, né, como repórteres, a gente produziu esse especial e fomos entrevistar primeiro a gente elegeu só mulheres para falar, né? Porque assim a mulher ela tem uma condição assim que é mais forte do que o homem de sobreviver, né, a vários traumas, porque a mulher é guerreira, a mulher primeiro que ela aprende a dizer não. Em momentos especiais da vida dela, ela é obrigada a falar a palavra não. Mas não dá para falar não à morte do marido, do filho, do irmão, né? Então, a ideia era como é que elas assim, lidavam com essas perdas, né? E tocando a vida, e sendo obrigados a tocar a vida, falar sim para a vida. Então, por isso que nós escolhemos 11 mulheres para falar. 11 porque é um time de futebol, né? E para falar para a gente, né? E a gente queria assim que elas, pelo menos iríamos tentar que elas falassem do futuro, do passado e desse terrível momento que elas viveram no dia 29 de novembro de 2016 e os dias posteriores também, né? Que é uma marca que jamais irá sair delas, do coração, da alma, da cabeça, né? E fomos, nós elegemos 11 mulheres, fomos atrás. Eu já tinha entrevistado, numa das vezes que eu fui a Chapecó, eu já tinha entrevistado a Jaqueline, viúva do roupeiro Cocada, porque eu sempre achei que, poxa, estava muito em cima da mulher de jogadores e ninguém falava da Jaqueline, uma alma boa, sabe? Ela é secretária das categorias de base lá da Chapecoense, não sei se ainda é, mas era. E uma pessoa simples, humilde, uruguaia, que encontrou com o Cocada em certo momento da vida, lá atrás, e resolveram se unir por causa do esporte, porque ela gostava do esporte também, e o Cocada já era também ligado ao esporte, ao futebol, basquete antes, depois o futebol, e tocaram a vida junto com a filha deles. Então, a Jaqueline foi uma das mulheres, das 11 mulheres. A outra foi, claro, a dona Ilaídes, a mãe do goleiro Danilo, a dona Valéria, mãe do zagueiro Neto, a Adriana, mulher do Caio Júnior, o treinador. O Marcelo Gomes fez a mulher do narrador da Fox. Deva Pascovitch? Deva, isso mesmo, Deva Pascovitch. E fez também a mãe e a irmã
do Jumelo. O Jumelo trabalhava na Fox também e era o encarregado das transmissões. E era muito amigo nosso, porque ele trabalhou na ESPN. Nós cobrimos juntos, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Sydney. Então, era um cara super... Era um cara, sabe? Muito espirituoso, entendia do riscado. Era um cara muito legal. Bom, entrevistamos essas 11 mulheres, contamos com o apoio também da Gabriela Moreira, que hoje está na Sport TV, que foi a Santa Cruz de la Sierra para entrevistar a aeromoça do avião, né, que sobreviveu. E assim foi. E cada uma delas, cara, tinha assim, histórias, muito delas, né, muito peculiares, assim, e coisas assim pessoais, e elas não, assim, mesmo falando que, poxa, eu não quero chorar, porque eu não quero chorar, prometi para mim mesmo que eu não ia chorar, e não se recusaram a abrir o coração, né? Abrir a alma delas para falar o que elas sentiram no momento do acidente. A dona Valéria, uma baiana, mãe do Neto, mora lá na Pavuna, Rio de Janeiro. É uma mulher espetacular. Eu fiquei fã da dona Valéria. Essa mulher me marcou muito, muito mesmo, nesse especial dos 11 Corações. Porque é uma baiana daquelas. Ela é devota de Santa Bárbara e tem muita afeição por Nossa Senhora da Conceição. Então, na sala de jantar da casa dela, ela fez em cima de uma mesinha, um pequeno altar. E ali eu vi que aquilo era a demonstração física, né, por causa das estatuetas e símbolos e fitas e cruzes, tudo, do sincretismo religioso. Ali que eu aprendi o que é isso de verdade. E ela nossa, ela falando da noite, assim, televisão do acidente, que quando começaram a ser divulgadas as listas dos mortos, ela assistindo aquilo lá com o irmão do Neto, o marido dela, o marido dela era o Tigrão da Pavuna, e foi jogador de futebol também, tudo. E ela relatando para nós, né, para mim, para o Rafael Correia, que ela ficava olhando na televisão, ouvindo aqueles nomes, e não ouvia o nome do Neto, mas tinha quase certeza que o nome Neto seria citado pelo repórter que estava lá ouvindo. Ele não ouviu o nome Neto, mas mesmo assim ela ficou meio ressabiada, né? Será que está vivo, não está? E de repente aparece uma imagem dos maqueiros, né, dos socorristas, carregando o corpo de um homem meio coberto assim com aquele, sabe, aquele papel prateado, né, que é para aquecer também, né? Mas os pés desse homem estavam para fora, assim, então você podia ver os pés. Aí ela gritou: "É o Neto!" Aí o nosso Tigrão da Pavuna falou: "Mas como é que você sabe?" "Aqueles pés são do Neto." Então ela acreditou até o fim mesmo, que ele estava vivo, né, cara? Então foi uma figura muito, muito especial, assim, para mim, né, nessa produção aí dos 11 Corações. E cada uma tinha a sua coisa, né? A dona Ilaides, a mãe do Danilo, eu fui para Cianorte, que é a terra do Danilo, assim que os corpos voltaram para Chapecó, teve aquele dia chuvoso, né? Que
todo mundo foi para a Arena Condá, tudo, e naquela noite mesmo, naquele dia mesmo, já estava marcado o dia, eu e o Rafael íamos para Cianorte esperar a chegada do corpo do Danilo. Chegou de madrugada. Então, no fim, depois daquela cerimônia, debaixo d'água, lá na Arena Condá, eles foram para os seus estados, né, serem enterrados nos seus estados, e o corpo do Danilo foi lá para Cianorte. A gente chegou lá em Cianorte de manhã, olha só como é as coisas, né? E aí fomos direto para a casa da dona Ilaides. E lá estava reunindo a família, as irmãs da dona Ilaides, são 6 irmãs e um irmão. Estavam todos lá. Até a gente fez uma imagem bonita deles reunidos, assim, ficou legal. E tinham amigos do Danilo lá também à espera. Mas isso ainda era na hora do almoço, por aí. Fiz entrevista com todos, tudo. Em frente à casa deles tem um campo de futebol. E tinha uma molecada jogando. Então eu falei para o Rafael, pô, vamos lá. Porque nesse campinho foi onde o Danilo começou a jogar, né? Foi descoberto, tudo. E aí, rapaz? E aí, pô, faz imagem daqui, imagem de lá, tal. Eu falei pro Rafael, né? Pô, vamos fazer a história do goleiro que tá aí, molequinho negro. E fizemos a história dele, ele contou a vida dele e falou que ele queria ser goleiro por causa do Danilo, porque ele via o Danilo jogar, ia lá na Arena Condá, ver o Danilo. Tudo. E aí, depois disso, a gente fez uma sessão de chute a gol para ele defender, né? Ele fez uma defesa que o Rafael gravou em câmera lenta, isso, espetacular, de uma bola chutada assim a meia altura, bem no canto direito dele, e ele vai na bola assim numa ponte, cara, bonita dessa, uma imagem muito bonita, e defende a bola, né? Com o braço direito, não direito, assim, ele defende a bola. E depois saiu todo feliz da vida, a gente agradeceu muito. Aí fizemos, fomos para como se chama? Um centro de convenções que tem lá em Cianorte, e que o velório se daria ali. E ficamos lá esperando. E aí aquilo foi enchendo de gente. Eu acho que a cidade toda estava lá, nesse centro de convenções. E o Danilo não chegava. O corpo do Danilo não chegava. E aí chegou já no meio da madrugada, todo mundo assim chorando. A entrada do caixão nesse centro de convenções, que virou velório, foi uma coisa muito emocionante mesmo, porque o carro funerário lá parou na porta, né, de ré, né? Aí abriu para tirar o caixão do Danilo e entraram assim no recinto lá, né? Cercado de gente. E foi uma coisa muito bonita, assim, muito bonito mesmo, todo mundo chorando, todo mundo gritando: o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, que é uma coisa muito forte. E aí fizemos o velório, entrevistei Dona Ilaides, numa parte mais reservada lá, e eu perguntei para ela do sentimento dela, né, de perder o filho assim, de uma hora para outra, né? Ela falou: como uma mãe se sente assim, meu filho, como uma mãe se sente assim, eu sou uma mãe perdida agora. Sou uma mãe perdida. E foi, né, cara? E foi. Aí no dia seguinte teve o enterro.
Fizemos, o Rafael fez uma imagem muito legal, muito bonita. Voltamos lá para o campinho, porque o carro do Corpo de Bombeiros deu uma volta pela cidade, né? E passou pelo campinho, com aquele barulho de carro, sirene, tudo essas coisas, os outros carros acompanhando, buzinando, tudo. Então o Rafael fez uma câmera baixa assim, pegou o campo, né? O campo é de terra, né? Pegou o campo e lá no fundo o caminhão do Corpo de Bombeiros passando com o caixão do Danilo. Foi muito legal. No cemitério, de novo, o campeão voltou. De novo, estava toda a cidade lá no cemitério e se deu o enterro do Danilo lá. Essa foi minha primeira matéria assim, grande que eu fiz, né, sobre a tragédia. E antes eu tinha feito uma entrevista com o Zé Elias. O Zé Elias era comentarista lá da ESPN. Ele tinha trabalhado muito com o Mário Sérgio. Muito com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio foi técnico deles no Corinthians, né? E ele aprendeu muito com o Mário Sérgio, ficaram muito ligados, mas o homem não falava quase. Só chorava. Zé Maria, o Zé da Fiel, só chorava. Se esvaiu em lágrimas, o Zé da Fiel. Aí, assim, a partir dessa entrevista que eu percebi que a jogada ia ser dura, né? Que eu teria muita coisa que enfrentar pela frente. Mas foi isso. E eu aprendi muita coisa com essas 11 mulheres. Aprendi muita coisa com o Marlon Lengua, que foi quem salvou o Neto, e com o subcomandante Ramírez, que liderou a primeira equipe de salvamento a chegar no local do acidente. Aprendi muito, muito mesmo. É até sobre isso que eu queria te perguntar. O que te impressionou em Medellín? Porque aqui no Brasil, nas reportagens, eu tenho certeza que cada história deixou um pouquinho em você. Em algum momento você se emocionou, porque apesar de todo mundo ali ter perdido alguém, mas eram histórias particulares, né? Em Medellín, o que mais mexeu com você? Foi o local do avião? Quando você chegou lá, ainda tinha pertences das pessoas? Enfim, queria que você relatasse um pouquinho essa experiência lá em Medellín. Bom, assim, Medellín começou a mexer comigo quando o Atlético Nacional foi para Chapecó para jogar a primeira partida do título da Sul-Americana. Porque os jogadores do Atlético Nacional, quase todos eles, assim, a maneira que eles foram recebidos, primeiro, pelos moradores de Chapecó, que fizeram assim um cordão para eles saírem do aeroporto, sabe? Foram recebidos com aplausos e os jogadores assim retribuíram de uma forma muito bonita mesmo, muito emocionante também. E já se falava lá em Chapecó no dia que o Atlético Nacional chegou e depois durante o jogo também dessa união entre Chapecó e Medellín. Né? Que era assim, diziam que os próprios colombianos diziam que essa união jamais iria acabar entre as duas cidades, né? E foi muito legal. E também foram lá para Chapecó torcedores do Atlético Nacional. Eu entrevistei alguns deles. E uma menina que eu esqueço o nome agora, colombiana lá de Medellín, disse que só foi para lá não para assistir o jogo, exatamente, mas para conhecer a cidade da Chapecoense. Ela queria saber mais de Chapecó e mais ainda da Chapecoense, que foi assim, porque o que impactou muito a turma lá em Medellín foi aquele vídeo que foi divulgado do vestiário da Chapecoense ganhou contra o
na São Lourenço, se eu semifinal. não me engano. São Lourenço, se eu não me engano. O São Lourenço, exatamente. Aquele vamos, vamos, Chapé, vamos, Chapé. Isso e o time do Atlético Nacional, no ônibus em direção ao hotel que eles iam ficar lá, cantavam isso. E os moradores de Chapecó do lado de fora também cantavam isso. Então foi muito legal, muito legal. Agora, lá em Medellín também, na noite do jogo, vários torcedores do Atlético Nacional foram para o jogo vestidos com a camisa da Chapecoense. Isso é muito legal, né? É uma homenagem muito bonita mesmo. E assim, de impactante, foi claro, o meu encontro com o Marlon Lengua, o subtenente da Polícia Nacional lá de La Unión, que foi quem, graças ao esforço dele, né, a dedicação dele, que o Neto foi encontrado, porque ele chegou um momento que não se conseguia mais, achava que todo mundo estava morto. Então, vários socorristas também já tinham saído daquele cenário do acidente, equipes de busca também já tinham saído, mas não sei por que o Marlon Lengua bancou teimoso, porque ele conta que ficou ele e um outro soldado lá da Polícia Nacional, que queria ir embora. Mas o Marlon Lengua não deixava ele sair de lá porque ele tinha ouvido alguém, um gemido assim, que parecia alguém pedindo socorro. Mas ele não sabia de onde tinha vindo. E nem se tinha escutado mesmo, realmente. Pela insistência dele, o cara ficou com o Marlon Lengua, que foi vendo e foi ouvindo cada vez com mais nitidez, com mais clareza, um gemido. E foi aí que ele chegou no lugar onde o Neto estava debaixo dos destroços do avião. E ele conta isso assim, sabe, com uma emoção tão grande, cara, uma emoção tão grande, assim, chorando mesmo, né? Muito emocionado mesmo. E certamente quando a dona Valéria viu pela televisão as pessoas carregando uma maca, levando um corpo de um homem, o Lengua estava lá. O Lengua estava lá no meio. Ele carregou também. E ficou com o Neto muito tempo assim. Foi visitar o Neto no hospital. Ele levava coisas para o Neto. Se tornaram amigos. Tanto é que teve um encontro antes, lá no estádio lá de Medellín, antes do jogo começar, o Lengua estava lá também, que queria ver o Neto. E esse encontro aconteceu lá no corredor lá do estádio, sabe? Na parte coberta do corredor, no interior do estádio, né? E muito legal, foi muito legal, porque assim, só de ver o sorriso de um de outro, né? Se encontrando novamente e tal. Foi muito legal. Essa é uma outra marca que eu carrego também, desse período que eu cobri a tragédia da Chapecoense. Tem coisas muito legais. São detalhes, né? Que você vai juntando um em outro, que formam uma bolha, né? de emoção, assim, né? Dá para fazer uma obra de arte, assim. Eu vi, a Carol, da primeira pergunta, né, que ela fez, ela falou sobre as coisas que a gente ouve, né, na faculdade, sobre o distanciamento, né, mas que num caso como esse é muito difícil, né, porque foi um caso que chocou o mundo. Claro.
E a gente fala muito dos jogadores, né? A gente fala muito da Chapecoense, né? Do time, do clube. Mas nós, jornalistas, também perdemos muitos amigos, né? Perdemos companheiros de profissão. Aliás, se você for somar, né, o número de pessoas que trabalhavam em veículos de comunicação, contando repórteres, produtores, cameramans, narradores, como você falou, do Deva Pascovitch, comentarista, como o caso do Mário Sérgio, do Paulo César Cleman, o Vitorino Sherman, enfim, inclusive, e eu falei nome de pessoas experientes, mas teve jovens também do Grupo Globo, né, que morreram nesse acidente, enfim, nessa tragédia. E eu queria saber, Ovidio, você como jornalista, como que você encarou a morte desses companheiros, especificamente desses companheiros de profissão, né? Se tinha alguém ali que você tinha um contato maior, que além do rapaz que você falou que trabalhava na Fox e que trabalhou com você na ESPN, tinha algum outro ali que você tinha uma ligação maior? E eu confesso que de todas as cenas, né, geradas por causa desse terrível acidente, o que mais me chamou a atenção, o que mais doeu ali no peito, foi o abraço da mãe do Danilo no Guido Nunes, repórter do Grupo Globo, porque ele fez uma pergunta parecida com a sua, né, sobre como que você está se sentindo, como que a mãe perdeu um filho, e aí ela fala, eu posso fazer uma pergunta para você? E para você, como foi perder tantos companheiros de profissão? E o Guido começa a chorar. Né? Claro, o Guido começa claro, a chorar e abraçá-la. Então, como que foi para você encarar a perda de tantos profissionais da imprensa nessa tragédia, Ovidio? É triste, né? É triste quando você perde companheiros. Eu assim, confesso que eu não era... não tinha amizade com nenhum deles. Conhecia o Vitorino Sherman, assim, de cruzar numa cobertura, essas coisas. O Cleman eu tinha um pouco mais de contato, porque o Cleman também é de outra época também, então a gente já se cruzou mais vezes, né? E ele ia, quando ele ia às vezes na ESPN também, a gente conversava bastante. O Mário Sérgio, né, que eu entrevistei como jogador de futebol, eu entrevistei como técnico de futebol, então eu não tinha mais muito contato com ele, mas sempre é uma figura de referência, né, para algumas coisas, tudo. Mas eu fiquei assim mais triste com a perda desses companheiros lá em Chapecó, quando eu conheci a Luciana Sequin, que a Luciana Sequin ela é uma jornalista formada em jornalismo e trabalhava e mandava coisas lá para o site da ESPN sobre a Chapecoense. E ela perdeu o namorado dela, né, nessa tragédia, que trabalhava na assessoria de imprensa lá da Chapecó. Aí conheci também a Ciri, que o marido dela era o assessor de imprensa da Chapecoense. Então eu fui ficando mais triste assim por causa dela, sabe? De ter perdido uma noite lá em Chapecó. Eu o Rafael e a Luciana, a gente foi num bar lá que ela frequentava, tudo, com os amigos, com o namorado, tudo. E eu pedi uma bebida e ela se encolher um pouco, sabe? E de repente estava escorrendo assim um pouco de lágrima no rosto dela. Falei, pô, Luciana, o que foi? Falei, pô, você não vai acreditar. A bebida que você pediu é a mesma que o meu namorado bebia sempre quando vinha nesse bar. Então, esse tipo de associação, né, vai te deixando meio maluco, né, cara? Não é? Você vai tendo a dimensão das perdas, mesmo que seja de outras pessoas, mas
você está em contato com isso, né? Eu acho que esse tipo de coisa assim, é muito mais forte do que assim, você perdeu assim, um cara que você só conhece, sabe? Né? Então isso me tocou muito mais, confesso, tocou muito mais do que propriamente a morte dos. Quer dizer, toda morte que acontece assim, né? Um acidente, tudo é para ficar meio pensando tudo, né? E sentir, né? Mas para mim, eu senti mais a dor dessas meninas, né? Cujos namorados e maridos morreram no acidente. De tudo que aconteceu com os familiares, com as pessoas que ficaram, como a cidade se portou depois quanto a isso, o Chapecoense deu apoio, as grandes pessoas na cidade deram apoio para esses familiares, como funcionou tudo isso? Olha, Samuel, essa coisa das famílias, até hoje está enroscado isso na justiça. A Mara Paiva, a viúva do Mário Sérgio, ela é uma das fundadoras da Associação das Famílias do acidente da Chapecoense e tudo. E assim, a batalha tem sido muito grande, não só pelo valor da indenização, mas por muitas outras coisas. Por exemplo, não sei se eu estou falando de uma coisa que eu soube lá atrás, sabe? Eu não sei como está hoje, mas a última notícia que eu obtive é que ainda está na batalha na justiça. Assim, por exemplo, o Mário Sérgio trabalhava na Fox. Então, assim, os advogados lá da Mara, o Mário Sérgio deveria receber um tanto de dinheiro, porque não só o seguro da companhia aérea, tudo, né? Mas da Fox, recebeu um dinheiro da Fox, por tê-lo colocado nesse avião que caiu, entendeu? Então ele estava a trabalho quando teve o acidente. E parece que a Fox não queria reconhecer isso, entendeu? Queria só que a seguradora lá do avião, da companhia aérea, que pagasse o dinheiro, o seguro, tudo, né? Então são essas coisinhas que ainda já tem 4 anos, né? Quase 4 anos, que ainda estão assim meio pendentes assim para resolver um monte de coisa, né? Mas enfim, por outro lado, assim, falando da cidade, né, como você perguntou, eu acho que o acolhimento foi das famílias. Claro, Samuel, que muitas das famílias dos jogadores que morreram já saíram de Chapecó, voltaram para os seus estados, tudo, né? Mas naquele momento assim a acolhida foi muito boa, foi muito grande. Eu conheci um jornalista chamado Fabián Torres, jornalista do Marca, de Madrid. E ele foi lá para Chapecó, quando na redação do Marca ele ouviu pelo rádio a notícia do acidente, ele já foi lá falar com os chefes, tudo, porque queria ir para Chapecó, né, para ver como é que ele podia fazer lá, tudo. E aí combinaram. Ele olha só, ele fez uma série com as mulheres, as viúvas, né, as filhas, mas mais as mulheres.
dos jogadores que morreram. Mas teve que falar com uma a uma para explicar o que ele estava querendo. Ele não queria entrevistá-las. Ele só pediu para cada uma assim, escrever o que estavam sentindo. Samuel, um negócio maravilhoso, maravilhoso, mas você não acredita a capacidade dessas mulheres relatarem seus sentimentos na escrita, sabe? Negócio muito bonito. Eu até fiz uma matéria com ele sobre isso, lá em Chapecó. Aproveitei para que a gente foi almoçar junto um dia e acabamos conversando, tudo, e marcamos de fazer uma matéria e acabei fazendo essa matéria. É uma coisa muito bonita, e ele assim, isso, de uma certa forma, deu uma abertura para ele junto a elas, junto às famílias. E na produção do 11 Corações, eu recorri a ele para passar uns contatos também, ou falar com algumas delas que a gente ia ligar, sabe? E deu certo, deu certo. Assim, Chapecó mudou muito com a tragédia. Porque antes, assim, era uma euforia danada com a Chapecoense, né, cara? E depois, para levantar, sabe, para levantar de novo foi difícil, mas foi possível graças ao futebol. Os jogos que tiveram lá, esse amistoso com Palmeiras, e logo depois recomeçou, quer dizer, o campeonato catarinense já estava, né? Não, já tinha terminado, mas do 2017, o recomeço, a nova temporada do catarinense, também todos os jogos lotados. Eu conheci uma figura lá, a Dona Rose. A Dona Rose trabalha na loja oficial da Chapecoense lá. E uma figuraça. Ela tem uma coleção imensa de coisas da Chapecoense. Não só camisas, mas penduricalhos, um monte de coisa na casa dela. E quando ela vai aos jogos, ela fica sempre no mesmo lugar, que é atrás do gol de fundo. É ela, o alambrado, e já vem o gol, né? Porque ela gosta de ficar enchendo o goleiro adversário, chamando ele de frangueiro, mexendo com os nervos do goleiro. É uma grande figura. E ela fica lá toda apertada, porque fica em pé ali, né? No alambrado, cheio de torcedor também, como se fosse uma geral, né? E é uma figura muito, muito, muito legal, muito engraçada, assim. E valente também. E muitos do morador do Chapecó são iguais a ela, sabe? De personalidade, de dinamismo. Então, isso tudo foi ajudando o Wagner Mancini a montar o time, né? E fazendo os caras que estavam chegando de fora para formar esse novo time da Chapecoense se sentirem acolhidos também. Porque era difícil escolher aquele time que morreu, né? Difícil de substituir no coração da torcida, aqueles jogadores, tudo, né? Mas bom, a vida seguiu e a Chapecoense está agora aí na Série B e me parece fazendo um bom papel. Está em segundo lugar, me parece, uma coisa assim. É líder. É líder. É líder, né? É líder. Pois é. E foi legal isso aí. Tomara que a Chapecoense vá em frente. Assim, ter sido rebaixada já era coisa, pedra cantada, né? Ia acontecer mesmo. Mas agora, com essa campanha na Série B, tem tudo para voltar para a Série A do ano que vem, que ninguém sabe quando vai começar, né? Porque o campeonato desse ano termina em fevereiro do ano que vem, né? E a nova temporada, eu não sei quando é que começa. Mas vamos ver. Deixa eu falar também do subcomandante Rodrigues.
que nos levou lá no local do acidente. Estamos terminando já? Estamos. Dá para falar, não? Dá para falar? Terminamos. Então, a gente tem 5 minutos. Tá, então rapidinho. Tá O subcomandante Rodrigues nos levou, a mim e ao Rafael, lá no local do acidente. E primeiro nós fomos de carro até o alto de um morro, onde fica um batalhão da polícia, depois de lá não tem mais nada, só morro. E ele nos levou até lá e chegou uma hora que ele falou para a gente assim, num trecho que a gente estava lá da descida do morro, toda marcada pelas marcas do avião, né? Ele falou assim: olha, foi exatamente aqui que eu achei o Rafael Reis, eu achei o Alan Ruschel, achei o Jackson Follmann e achei a aeromoça do avião. Falando assim, sabe? Olha, aqui eu achei um corpo, ali eu achei outro corpo, mais adiante ali, ó, tá vendo ali, ó, achei o corpo. Mas então, para terminar, eu não consegui ir porque não aguentava mais andar. Não sei o que aconteceu comigo naquela já noite, chovendo um pouquinho, não consegui mais andar. E eles foram, o subcomandante e o Rafael foram no local onde o último destroço do avião pararam ali, né? Hoje tem uma grande cruz, tem bandeiras, tem fotos de jogadores, fotos dos tripulantes do avião, tudo, né? E nesse exato momento passou um avião em cima desse cenário, que o Rafael pegou logo o barulho do avião, saiu desse cenário que ele estava mostrando, foi para o céu ali, e o avião passando e em direção ao aeroporto que a gente via lá embaixo. O aeroporto que o avião da Chapecoense não conseguiu chegar. Meu vídeo, só para terminar, numa conversa que nós tivemos ainda lá na rádio, você relatou para a gente que uma coisa também que te chamou muita atenção é que lá em Medellín, não sei se numa praça, em algum local, tinha algumas pessoas que vendiam, acho que parte do avião, alguma coisa assim. Sim, foi lá em La Unión, a praça central da cidade, no dia que os jogadores da Chapecoense foram até o local do desastre para ver lá, tal. E gozado, e se montou uma feirinha lá na praça com senhoras, senhores, jovens, garotas e tudo, vendendo pedaços do avião, sei lá, uma medalha que foi achada. Olha só, que absurdo, né? Que absurdo. E lá também, em frente a essa praça, fica lá o museu do desastre, o museu da tragédia, com partes do avião expostos lá. Não gostei muito, não. Elvídio, mais uma vez, muito obrigada. Você é sempre muito solícito com a gente. E para nós iniciantes na comunicação, é uma aula ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado é pouco para a gente poder agradecer e expressar o que a gente sente cada vez que você aceita conversar com a gente. E eu só posso desejar muita saúde para que você faça muitas coberturas. Eu espero que coberturas felizes. E, enfim, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. É sempre bom estar com vocês. Vocês são um time de primeiríssima qualidade. Bom, pessoal, essa foi a forma que o Vamos Pro Jogo encontrou de homenagear 71 vidas que se perderam com a queda do avião da Chapecoense. Até a próxima.